Tem entrevista, né, com a vereadora Vívia de Covas. O Donato Costa já está a postos aí. Olá, Donato! Segue com você aí a vereadora Vívia de Covas. Uma ótima tarde para vocês mais uma vez. Vereadora, uma ótima tarde. Donato, segue aí. É o nosso Bonfim Notícias. Isso, João. A gente segue aqui direto da redação do Bonfim Notícias para trazer a nossa entrevista do dia. Um grande abraço extensivo aqui ao pessoal de Itiúba e também a vereadora Vívia de Covas, que se faz presente para prestar esclarecimentos e falar de assuntos importantes para Itiúba e também, principalmente ali, a população que nos acompanha neste momento. Vereadora, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à ITV. Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês, né? Assisto, vejo o trabalho, são recordes em audiência, então, para mim é motivo de muita honra estar aqui participando, interagindo junto com o público que nos assiste. A senhora foi eleita nas últimas eleições lá em Itiúba e como estão sendo esses meses iniciais de trabalho à frente da Câmara de Itiúba como legisladora? Falando no mandato, é totalmente tranquilo, né? Tranquilo. Estou aprendendo a lidar com as situações, com o mandato, a exercer as reais funções de uma vereadora. Tem sido, também a gente não tem tido como se estender muito por conta da pandemia. Muitas atividades foram canceladas, atendimento ao público foi cancelado, as sessões remota. Então, está dando tempo da gente aprender direitinho a lidar com a situação e aprender também as reais funções e exercê-las. Vereadora, a gente vem acompanhando que a senhora tem sido bem atuante lá em trabalhos na Câmara de Itiúba. A senhora pode citar para a gente alguns projetos já encaminhados ou requerimentos propostos pela senhora na Câmara de Itiúba? Requerimentos tem alguns, porque também eu tive dando uma pausa, porque eu quero correr atrás, como eu já citei, vou correr atrás de solucionar, porque não adianta você fazer uma pasta imensa e não ser executado. E que adianta você ser um vereador de gabinete, que você faz um requerimento, você apresenta, é aprovado, mas você não corre atrás para que seja executado, para que aconteça. Então, tem alguns sim, as localidades às quais eu pedi, elas recebem as cópias para saber que eu estou atuando, que eu estou pedindo por eles. E os próximos passos é correr atrás para que aconteça. Vereadora, além dessa atuação da senhora com requerimentos, a gente tem acompanhado que recentemente foi um fato que foi noticiado em toda a mídia local e também baiana, que foi a questão do nepotismo lá em Itiúba, servidores da prefeitura, foi uma denúncia feita, alguns foram exonerados, mas a pergunta que fica, todos eles já foram exonerados pela atual administração? Não, sabemos que não foi e sabemos que não vão ser exonerados. Isso aí é uma verdade. Essa prática vem ao longo dos anos, não é uma prática só do atual prefeito, já vem de longe, já é um ciclo vicioso, e não só com ele, com outros também. Mas, assim, exoneros que eles querem, que é interessante a eles, consegue dar uma segurada nos que realmente eles têm a proteção, né? E depois volta de uma forma diferente, em um novo formato. Sempre essa prática já é velha, a gente já sabe. Só que assim, aquele velho ditado, uma andorinha só não faz verão, não é verdade? Tem isso, não tem? Mas assim, se em 1933 Carlota não tivesse sido a primeira mulher a enfrentar uma eleição e ser o primeiro cargo de mulher como deputada federal, eu hoje não estaria aqui, não é verdade? Então, ela iniciou para que eu estivesse aqui hoje. Então, o que eu estou fazendo é iniciar um novo formato político, um novo formato de Câmara atuante, legislatura de verdade. E se eu não conseguir muito com isso, e se isso não for muito longe, eu não for até onde eu quero que vá, e aonde tem que ir pela lei,
uma certeza eu terei, que lá na frente, as próximas mulheres, e por que não os homens também, né? Que lembrar de mim hoje, vai ter a certeza de que o caminho era esse. Eu vejo distorcendo muito as reais funções de um político. Só que o recado que eu tenho é que todos os que distorceram estão pobres. Fora da política e pobre. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Porque existe uma lei chamada Lei da Semeadura. Então não adianta você vestir um poder, você se envaidecer desse poder, achar que esse poder é soberano a tudo e esquecer que vem um amanhã. Porque o cargo político não é para sempre, não é profissão, não é eterno. Uma hora vai ter que desocupar a cadeira. E quando isso acontecer, todo mundo vai lembrar dos que foi maltratado, dos que foi ludibriado, dos 118 da estabilidade que o pessoal do prefeito foi para a entrevista dizendo em efetivação, que de fato não é efetivação, eles tentam distorcer. É uma estabilidade econômica constituída por lei, entendeu? Então, eles distorcem tudo, eles mudam tudo, mas eles esquecem que o poder não é para sempre. Que não é. Por isso que eu convido as pessoas a fazer parte de políticas públicas e também a estudar, ver quais são as atribuições, procurar se informar direitinho, porque existe muita distorção e as pessoas, por falta de conhecimento, acreditam. Vereadora, além dessa questão do nepotismo, a senhora tem acompanhado bastante aí, tanto o trabalho na Câmara, como a gente citou, como também o trabalho na atual administração. Na sua visão, no seu acompanhamento, como a senhora tem avaliado aí a atual administração do município de Itiúba nesses meses iniciais? A avaliação, agora você me pegou, né? Eu vejo que o prefeito, ele e todo o grupo político dele saiu de um palco na disputa municipal e deu um salto, ele nem pisou no chão. Eles não pisaram no chão, eles flutuaram já um salto para um novo palco das eleições estaduais. Aí Itiúba viveu uma política, né? O prefeito foi eleito, o grupo está no poder, aí agora eles estão no palco das estaduais. Na disputa de quem tem o deputado, qual é o deputado mais poderoso, e quem vai juntar mais grupo, quem vai agregar mais. Então, a administração de Itiúba hoje, eu vejo como uma administração que é feita individual e que é uma administração visando muito financeiro. Empresariados, tinha que ser no coletivo, tinha que visar os menos favorecidos, tinha que investir em saúde, tinha que investir em educação, estradas. Não adianta maquiar. Porque quando o povo chegar no postinho, que passar 5 meses sem conseguir um exame de sangue, a maquiagem vai cair, vai derreter. Então tem coisas que não adianta maquiar. Não se faz gestão enquanto se faz política. É uma escolha. Ou você faz a gestão, ou você faz política. Aí você precisa escolher. Enquanto um prefeito ficar fazendo política, ele nunca vai fazer gestão. Porque ele fazendo política, ele fica tentando agradar grupos, agradar empresários, agradar pessoas de base. E um prefeito não é para agradar. Um prefeito é para trabalhar para o bem comum de todos. Então, a minha avaliação é que Itiúba não tem gestão ainda, que o prefeito foi eleito, é prefeito, está prefeito, mas que ainda não é gestor.
Aí quando ele for gestor, eu falo de gestão. E ainda falando um pouco da gestão, a gente tem acompanhado que um dos lemas da atual gestão era investir um pouco mais, dar um olhar um pouco mais da zona rural. A senhora é uma vereadora da zona rural, teve voto em todo o município, mas a gestão já deu pelo menos um pouco dessa atenção que foi pregada em campanha na zona rural de Itiúba, principalmente? Não, mas quanto a isso, eu também não posso estar julgando no momento, porque é pouco tempo. Temos que ter responsabilidade na crítica, responsabilidade no formato, responsabilidade. Sou e continuarei sendo oposição, porque algumas coisas que acontecem não me agradam, principalmente em relação a grupos. Não me agrada. Eu não gosto de ver algumas situações relacionadas a dinheiro, a recurso público. Entendeu? Então, tem coisas assim que eu tenho que ser realista e é minha obrigação ser oposição com responsabilidade. Não deu tempo ainda. Não deu tempo. O município é grande, o município é extenso, não deu tempo. Entendeu? O PSF tem que funcionar direitinho, sim. Tem que estar observando as estradas, sim, e vendo o que pode acontecer. Mas, assim, para dizer, às vezes o prefeito passa os 4 anos e não consegue circular os 4 cantos do município. Então, não vou fazer um pré-julgamento em 5 meses. Aí não dá para mim, não. Vereadora, a gente vem percebido que, lamentavelmente, na nossa região, o número de vereadoras tem diminuído. Praticamente municípios que tinham 1, 2 vereadores não tiveram nenhuma reeleita ou sequer eleita. Na visão da senhora, precisamos de mais mulheres na política? As mulheres precisam se engajar também mais em tentar entrar na política? Sim, sim. Temos que lutar por igualdade de gênero. Isso tem que ser uma luta diária. Se você pode, eu posso. Se você pode se tornar um vereador, por que eu não posso me tornar uma repórter? Entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar por isso. E as mulheres, elas se afastam da política por conta de umas questões distorcidas em relação à campanha. Tem muitas mulheres guerreiras com potencial, mulheres com serviço prestado, mulheres que brilham de verdade os 4 anos. E ela pega aquilo tudo para te eleger, para eleger um marido, para eleger um primo. Ela pega todo o potencial e descarrega em alguém. Por quê? Por medo de manchar a imagem. Por medo, porque existem pessoas que não sabem fazer política. E aí faz politicagem, querendo defamar ela como mulher, como pessoa, como cidadã. Às vezes isso se torna frustrante para uma mulher. Ouvir o que eu já ouvi várias vezes na rua, já vi várias vezes em áudio, já vi várias vezes em grupos. E, assim, algumas coisas que a gente sabe que não são verdades. E que mesmo que fosse verdade, seria minha vida pessoal. Não deveria estar estampada junto com uma sigla de um partido ou uma disputa política. Existe, vereadora, a senhora já sente um pouco na pele ainda um preconceito ainda de mulheres na política por parte das pessoas aqui no nosso interior? Com certeza. Existe sim. Na Câmara de Itiúba existe. Existe porque eu tenho o meu gabinete de porta trancada porque eu não tenho assessora. Os colegas têm. Entendeu? Existe sim. Se dividir o pão, divide com todo mundo, menos com Vívia. Entendeu? Então, como é que pode eu conseguir fazer um bom trabalho? Como é que pode só? Não, tem um Deus. O recurso da Câmara é para todos, mas não funciona assim. Em especial, mulher esquecida. Acho que mulher não precisa, que mulher não sei, eu não sei. Não consigo entender o que passa pela mente, não consigo entender. Também eles não conversam em relação a isso. Mas, assim, eu vejo muito preconceito em vários aspectos. Em relação às mulheres itiubenses, como a senhora tem uma visão das mulheres itiubenses? Mulheres realmente políticas. Se eu fosse listar as mulheres políticas do município de Itiúba, nossa, passaria dos homens, ó, e mulheres políticas de verdade.
Vive política, fala política, relacionamento político, tudo. Interage política de uma forma brilhante, mas sem espaço de poder. E o que falta nas mulheres itiubenses é ocupar o seu espaço de poder. Elas devem lutar por esse espaço. Elas devem ocupar esse espaço. Seria a maior honra ter uma colega lá comigo, lutando comigo, discutindo as causas relacionadas à mulher, à criança, ao idoso, tudo que a gente sempre sonhou em lutar, as bandeiras que a gente quer sempre levantar. Eu queria ter uma colega dividindo isso comigo, lutando comigo. Infelizmente vai ficar, acho que para a próxima, mas tenho incentivado bastante para que isso aconteça, porque as mulheres de Itiúba, muitas mulheres de Itiúba, são muito políticas, muito mesmo. E as que não são, eu deixo um recado que não vote contra a mulher, não seja contra a mulher que está inserida na política, que abrace a causa, porque às vezes você não se identifica hoje, mas nós podemos ser uma referência para uma filha, para uma neta, para alguém da sua família amanhã. E isso é só positivo, não tem nada de negativo. Além desse lado político, as mulheres políticas itiubenses, o que está faltando para elas entrarem na política? Engajamento delas ou reconhecimento da população? Eu acho que reconhecimento vinda da questão partidária. É muito difícil você... o povo reconhece, o povo vota. Na verdade, independente de ser mulher ou homem, se tiver real possibilidade de ganho, o povo vota sim. Independente de ser homem ou mulher, não tem essa, não tem esse preconceito. A população vota. Mas a questão mesmo, eu vejo por questões dos partidos. Os partidos, eles ainda veem as mulheres como cota. Ainda vê como cota. Mas, assim, você vê que muitas mulheres, como em 2016, mais de 18 mil mulheres, elas não votaram em si. Isso é um absurdo. Então, ela se submete a isso. É isso que não pode acontecer. Mulher não é para ser cota, não é para ser preenchimento de cota. Mulher não é para só preencher uma vaga. Não. Mulher é para disputar de igual para igual e ocupar o espaço de poder. É por isso que eu vejo que a questão é partidária. Hoje, como a senhora vê a política? Geral? Geral. Ou Itiúba? Pode ser geral e também Itiúba. Se a senhora puder fazer um balanço rápido da política geral e também um pouco também da política, principalmente de Itiúba, que a senhora convive diariamente. Sim, a política geral hoje ela é muito confusa. Porque, não sei nem se, né, você vê um presidente que, nossa, ele é muito atrapalhado. E o brasileiro hoje é motivo de piada, porque se seu líder é piada, os liderados é piada também. Então é muito difícil a situação do brasileiro hoje em relação à postura política e à visão que outros países têm em relação a nós. E falando em Itiúba, eu vejo que Itiúba está tendo já hoje há 5 meses, né, de um novo mandato, está tendo já uma certa disputa em quem será o novo prefeito. Aí estão brigando, assim, uma briga indireta. Já estão disputando quem brilha mais, quem faz mais, quem aparece mais, quem é mais produtivo, quem é mais comunicativo, quem tem mais contatos, quem tem mais acesso. Todo mundo já se posicionando para ser o novo prefeito de Itiúba. O prefeito nem começou a andar, já os próprios do grupo, né, já estão disputando o lugar, como se a eleição já fosse o ano que vem. Então eu vejo que a Itiúba está tendo muita disputa de poder interno e não direto. É uma visão minha, entendeu? Posso estar errada, com certeza. Mas é o que eu vejo que até os que estão na base ficam torcendo que dê errado a gestão, que a gestão não ande, que a gestão não aconteça, para que amanhã ele surja dentro das cinzas.
ele surge dentro daquelas cinzas e se torne o novo prefeito de Itiúba. Isso daí é muito, muito triste para o município. Mas 4 anos passam rápido. Se a gente conseguir sobreviver ao coronavírus, não é? Porque as pessoas elas também não estão tendo essa noção de que a gente está vivendo um dia. Entendeu? É só por hoje eu não morri de coronavírus, só por hoje eu não fui infectado, só por hoje eu não fui entubado, só por hoje eu estou bem. A gente não sabe amanhã. Então, estou fazendo muitos planos sem sequer perguntar ou meditar um pouquinho com o Pai, né? Então, vamos aguardar. Vereadora, muitas pessoas, a gente deixa o nosso abraço para o pessoal de Itiúba que nos acompanha neste momento, e é muito importante contar com a audiência de todos. Que recado a senhora deixaria para a população itiubense que nos acompanha neste momento? Eu falo para todos os itiubenses que analisem direito, que não julguem a vereadora pelo o seu conceito de política, que realmente veja quais são as atribuições, para poder saber se eu estou fazendo o que é atribuído a mim ou não, se o que eu estou fazendo é errado ou não, que não deixe uma doença partidária tomar conta da mente de vocês, que sejam pessoas totalmente ativas, perceptivas, que consigam raciocinar qual é a atribuição, o correto, o que não é correto, por onde deve andar, que cobrem do seu vereador, que cobrem do prefeito, independente de quem votou contra o prefeito, cobre, ele é prefeito de todos, cobre melhorias na saúde, na educação, e vamos juntos pleitear essa guerra não é minha, e não é uma guerra contra o gestor, não é uma guerra contra o prefeito, não é uma guerra contra colegas, não, é uma guerra contra as situações precárias que se encontram no nosso município, que não é só de hoje, eu sei. Mas ficar colocando a culpa na gestão passada não vai resolver. O que vai resolver é tomar a iniciativa e buscar forças para que isso mude, que a história mude, que as coisas mudem, para que os nossos filhos, os nossos netos não estejam passando pelas mesmas situações que a gente passa hoje. Hoje a situação é difícil. Hoje a gente passa famílias que sempre tiveram os seus bens, a sua vida estável, estão pedindo cesta básica hoje. Isso é um absurdo, isso não poderia estar acontecendo. Isso não é só em Itiúba, não, mas eu estou vereadora em Itiúba, então eu estou me referindo ao meu povo, ao qual eu tenho uma obrigação, então por isso que eu falo em especial Itiúba. Então vamos nos dar as mãos, vamos trabalhar com responsabilidade, cuidar uns dos outros, ver como é que deve ser a política de verdade, quem sabe, lá na frente, espero que não seja os 90 anos, né? Lá na frente a gente consigamos ter um formato de política diferente, no qual tem uma política mais justa, igualitária, um formato de política o qual o empresariado é parceiro da gestão, não a gestão parceira do empresário. E com isso, só juntos conseguimos. Não podemos deixar nos contaminar 24 horas pelo processo partidário, pela politicagem. Temos que ter uma visão com responsabilidade do que realmente é política, quais são as atribuições e como devemos contribuir para que isso melhore de fato. Vereadora, só para falar um pouco também da sessão de Itiúba, desde que iniciou o Legislativo, todas as sessões estão sendo realizadas de forma remota? Teve algumas presenciais, depois ficamos acho que umas 2 sem ter, aí depois foram todas remotas. A gente, como diminuiu os casos, a gente votamos para que voltasse presencial, mas sem público. Só que na última semana o presidente foi acometido com Covid, né, positivo, e optamos por voltar a ser remota. E aí vamos ver até os últimos dias como vai ser. Importante é a gente continuar tendo as sessões, fazer o nosso trabalho e continuar lutando. O formato remota não é tão, porque interagir socialmente com os colegas e estar por ali é muito importante. A discussão, o debate é diferente.
mas o importante é não deixar parar. A casa não pode parar. E não está parando. E a gente sabe que o trabalho não está parando, seja presente agora de forma remota. A gente sabe que alguns municípios, interior, ainda não tem tanto acesso à internet. A população tem participado, assistindo essas sessões remotas lá em Tiúba, vereadora? Sim, sim, tem um canal no YouTube, o pessoal está assistindo. Eles acompanham bastante. Eu acredito que com o canal eles assistem até mais do que presencial, porque a maioria dos que estão ali assistindo já não iriam mesmo presencial. Mas realmente tem público. E outra coisa, eles têm ao longo do tempo para ir assistindo, né? Tem uma semana para estar acompanhando no seu melhor horário. Vereadora, a gente agradece a senhora por conceder essa entrevista para a gente. Deixamos o espaço, a senhora queira acrescentar algo que não foi perguntado, fazer algum complemento, pode sentir-se à vontade aqui para a ITV. Sim, eu agradeço a vocês pelo convite. Até eu tive um convite do assessoria do prefeito para estar lá, que está iniciando uma obra lá de pavimentação. Eu até afirmei que não poderia ir porque já tinha combinado com vocês. E é muito ruim a gente marcar e não vir, a pessoa foi na expectativa. Mas elogio demais o ato e vejo que para Itiúba é bom. Os deputados que agregaram, que ajudaram, que participaram, estão de parabéns. Itiúba ganha, e no que Itiúba ganha, eu estou junto, eu aplaudo de pé, e sou Itiúba, sou itiubense e sou pelos itiubenses. Então, o que for bom para o meu povo, é bom para mim. O que tiver errado, o que tiver que denunciar, o que tiver que apontar, farei o meu trabalho. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum remorso. Eu sou paga para isso. E o que for bom, o que tiver agradando, o que tiver agregando ao nosso povo, tem meus aplausos e meu respeito. Então, vereador, muito obrigado. Sempre que desejar, a redação da ITV, do Bonfim Notícias, vai estar à disposição para ter entrevista, prestar esclarecimentos muito importantes para o pessoal de Itiúba, como também, principalmente, os nossos espectadores. João Lopes, é com você, direto dos estúdios aí do Bonfim Notícias. Ok, Donato Costa, parabéns pela entrevista, parabéns à vereadora Vívia de Covas, uma bela entrevista aqui no nosso Bonfim Notícias. Valeu, Donato!